Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de Filosofia do Direito. Conforme prometido na última aula, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a dialética hegeliana e a sua influência no direito, né? Ou seja, qual é a influência que a dialética dele tem para as questões de justiça. Conforme eu já falei em outro vídeo há mais tempo, a dialética é um termo muito onerado na história da filosofia, mas em Hegel ela representa uma perspectiva muito peculiar. Para ele, a dialética não é como era antes dele, né? Porque antes dele era o quê? Um procedimento que era adotado pelo intelecto humano como uma forma de desvendar um conflito que estava apenas aparente entre dois conceitos opostos, né? Então, de acordo com a tradição platônica, aristotélica, tomista e que foram utilizadas por Kant, você teria apenas uma aparência de contradição. Nessa tradição, a dialética é um processo de argumentação, ou seja, de compreensão, onde os argumentos vão se resolvendo, vão se descobrindo através das suas oposições. Mas para Hegel, a dialética é também um conflito entre opostos. Contudo, não é só um conflito no discurso, é um conflito na própria realidade. Lembra-se na aula passada que eu falava que para Hegel você tem uma confusão, uma mistura entre o real e o irracional? O real e o irracional se confundem. Por isso, há um conflito na própria realidade. A síntese, então, para Hegel seria o quê? A superação desses conflitos que se dá no próprio processo histórico. Para Hegel, o processo dialético compreende um momento de afirmação abstrata. Ou seja, você tem aquele primeiro momento que seria da afirmação abstrata, depois você teria um outro momento que seria da negação desse momento, né? E posteriormente você vai ter a afirmação racional positiva, que seria a síntese. Nesse processo, então, o conhecimento se inicia com um conceito abstrato, que seria a identidade, né? O que há de se abrir e se tornar a própria negação, né? Ou seja, a negatividade, para então, posteriormente, você tem uma racionalidade positiva, que seria a superação, chamada de síntese. Então, você teria a tese, a antítese e a síntese. E a síntese seria essa superação. E seriam fases desse movimento, né? Esses três momentos. Que, posteriormente, como eu já falei também na outra aula, a síntese pode se tornar novamente uma antítese e assim por diante. A dialética, para Hegel, é um processo, ao mesmo tempo, de entendimento racional e filosófico do mundo, mas é também o próprio modo pelo qual se dá o desenvolvimento da realidade. Então, o indivíduo, por meio da sua apreensão imediata, percebe o conflito dialeticamente, consegue entender racionalmente o quadro geral no qual está inserida a realidade conflituosa e entende a razão que está ligada a esse ser. Então, a dialética seria um processo de entendimento do mundo, mas é também um processo de desenvolvimento histórico do mundo, da realidade. Então, não é que ele não aceite, né, o conceito anterior, mas ele acrescenta a ideia de realidade, né? A realidade tem em si, essencialmente, o elemento da contradição para ele. Então, é por isso que Marx absorveu essa ideia, né? Na contradição, razão e realidade estão afastadas, estão opostas. Na síntese, nós temos então uma coincidência entre razão e realidade, elas estão conciliadas. Por isso, a gente poderia resumir da seguinte forma, que o movimento dialético para Hegel assume uma característica de ligação entre o real e o racional, né? Exatamente o que ele afirma. A síntese é um processo de chegada ao que ele chama de absoluto. E esse absoluto é a identificação plena entre o real e o racional. Mas Hegel e seus seguidores, ainda fiéis ao idealismo alemão, né, do qual eles faziam parte, acabam reduzindo o processo histórico a esse idealismo, né? Pois na relação entre ideia e realidade existe um foco sempre na ideia. Em outras palavras, então, a alteração e a transformação do mundo, né, do processo da história, etc., se fazem por meio da racionalidade. Posteriormente, Marx, apesar de absorver a ideia de Hegel, né, e o marxismo, vão pensar o movimento histórico em bases materiais concretas. Vou inverter isso aí, hein? Depois a gente fala disso. Ok, até aqui nós vimos que a gente identifica a razão com a realidade e que esse sistema filosófico de Hegel vai se completar quando a própria realidade for necessariamente o racional. E para Hegel, é no direito e no Estado que ele vai enxergar essa racionalidade plena e realizada. Aí que vem a questão do Estado e do direito. Nós vimos que nos tempos modernos, com o capitalismo, a ética ela vai se voltar para o campo da individualidade, que lá na Grécia Antiga não tinha tanto foco, né? O eixo da reflexão jurídica passou a ser o indivíduo autônomo, seus direitos, né? Mas para Hegel, a modernidade conseguiu corrigir a antiga submissão do indivíduo ao todo, dando uma dignidade ao ser humano. Mas com isso, nós chegamos a um problema oposto.
o do perecimento dos vínculos entre os próprios indivíduos. Então nós temos que pensar historicamente, né? Nós temos um momento em que a burguesia ainda não estava no poder e estava buscando essa afirmação da individualidade. No entanto, a burguesia nesse momento de Hegel já estava no poder. Por isso, para Hegel, é preciso esperar tanto a visão antiga, que diluía o indivíduo no todo, quanto a visão moderna, que derruba o todo em prol da individualidade autônoma. Então, é no Estado que Hegel vai enxergar a síntese superior entre o social e o individual. Lógico, gente, a burguesia já não estava no poder, então ela tem interesse em fortalecimento do Estado nesse momento. Por isso, ao contrário de Kant, Hegel ele vai fundamentar sua filosofia no direito não do indivíduo, mas na ideia do Estado. Como nós vimos na última aula, a própria época hegeliana, nós já tínhamos uma estabilidade promovida pelas revoluções liberais e o mundo burguês, que não era apenas um mundo ideal como antes, né? Já era um mundo real, né? Nos quais os tais direitos burgueses já eram positivados pelo Estado. Então, o próprio Hegel ele vai apontar a passagem para o Estado como o momento pleno do direito, ou seja, o momento em que o Estado vai assumir esse papel de síntese, né, nessa dialética, né? Então, em Hegel, a totalidade é uma superação dialética tanto da antiga política, que descartava o indivíduo, né, quanto do indivíduo moderno, que esquece a política. Seu projeto quer romper com duas parcialidades. A primeira, a parcialidade antiga, né, que você tem a diluição do indivíduo, né, e a parcialidade moderna, que você tem o individualismo burguês. Então, a totalidade seria a forma de compreender o fenômeno jurídico e também o horizonte almejado da filosofia do direito. Mas Hegel insiste numa legitimidade do Estado, né, que está acima dos preceitos morais ou racionais individuais. No pensamento de Hegel, o Estado, o seu direito positivo, vão suplantar os direitos naturais. O Estado, como realidade em ato da vontade substancial, realidade que esta adquire na consciência particular de si universalizada, é o racional em si e para si. Esta unidade substancial é um fim próprio absoluto, imóvel, nele a liberdade obtém o seu valor supremo, e assim este último fim possui um direito soberano perante os indivíduos que em serem membros do Estado têm o seu mais elevado dever. Nesse processo de abandono dos direitos naturais modernos burgueses, em troca do direito positivo estatal, o hegelianismo, ele vai, após Hegel, lógico, vai derivar posições bem contrárias, bem contraditórias. Daí que a gente vai ter posições que são chamadas de hegelianas de direita e hegelianas de esquerda, né? Como se a gente pudesse derivar essas duas posições. Os hegelianos de direita, inclusive, acabaram legitimando filosoficamente os autoritarismos e os totalitarismos do século XIX e XX, né? Principalmente do século XX. Então, isso absorvendo de Hegel, né? Lógico, uma interpretação hegeliana, né? Já os hegelianos de esquerda vão dar ênfase à história na superação dialética, que Hegel vai delinear muito bem, principalmente na fenomenologia do espírito. Mas, em suma, tanto uns quanto os outros vão se opor ao justnaturalismo e buscar no Estado a fundamentação de um direito positivo, ou justpositivismo. E é isso que a gente tem que dar foco aqui, para a gente poder compreender o papel de Hegel nessa construção da história da filosofia do direito. Até a próxima aula.